Meu amado irmão, minha amada irmã, a paz do Senhor, é uma alegria, um prazer estar mais uma vez aqui com a oportunidade de falarmos da santa e gloriosa palavra do Senhor nesta manhã de domingo, na nossa querida, tão importante Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo ilumine nosso coração, nossa mente, para recebermos a sua palavra e podermos sermos praticantes daquilo que ouviremos nesta manhã, daquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações. Que a palavra do Senhor alcance o seu lar, sua família, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Nós estaremos hoje, mais uma vez, abordando esta lição maravilhosa que fala sobre a Trindade, a Santíssima Trindade, sobre a natureza deste nosso Deus, né, dos mistérios que há nesta tão grandiosa revelação do nosso Deus, que é a Trindade, e seus mistérios ocultos também. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre o Pai que enviou o Filho, né? Como é esse mistério do Pai enviar o Filho dentro do contexto da Trindade, nossa lição de número 3. Muito bem, avançando aqui então para nosso texto áureo, ele diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 João 4:9. Aqui, meus queridos, nós já vemos alguns elementos interessantes para introduzir a nossa aula. Então, veja, o amor de Deus não é algo teórico, não é algo abstrato, não é algo no papel, mas é algo que se manifestou. O que é manifestar? Manifestar é tornar visível, revelado publicamente através de uma ação concreta. É isso que o verbo manifestar traduz, esta visibilidade pública de um amor concreto, através de um ato. E que ato é esse? João nos diz: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Que ato foi esse? Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Então, o ato que demonstra o amor de Deus é o envio do seu Filho unigênito. E este amor, ele é um amor sacrificial, ele é um amor incondicional, ele é um amor primeiro, ele é um amor que não depende de outras causas, ele não é uma resposta a algo, mas ele é a causa primeira. Então Deus nos amou antes de qualquer iniciativa nossa, por seu grande e infinito amor. Ele então envia o seu Filho. Um outro texto que aborda exatamente esse contexto, essa ideia, esse conceito, é a carta de Romanos, no capítulo 5, versículo 8, em que Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Então o amor, ele exige ação, ele exige atitude, ele exige manifestação clara, concreta. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tínhamos mérito nenhum, não tínhamos por que ser amados, mas Deus nos amou primeiro e enviou o seu Filho para que morresse por nós. É isto que demonstra, é nisso que se manifesta o amor de Deus para conosco. É por isso, irmãos, que nós não fundamentamos nossa fé em sentimentos. Não é apenas num conceito, num sentimento, mas é num fato. Deus, de fato, enviou o seu Filho, que entrou na história, isso pode ser verificado historicamente, e morreu por nós. Isso é manifestação do amor de Deus. E esse fato é o quê? Que Deus enviou. Quando nós entendemos a palavra enviar, ela tem a mesma raiz da palavra apóstolo. Enviar é aupestauken, que significa uma missão com um propósito. Então, apóstolo no grego significa enviado. E você veja que a raiz é a mesma. Então Deus enviou, ou seja, enviou o seu Filho com uma missão, com um propósito, com autoridade, com uma intenção de fazer o quê? De nos redimir. Essa intenção redentora. E o seu Filho, ele é unigênito. O que é unigênito? Ele é único, ele é singular. Em essência, só existe um único Filho de Deus como Jesus.
Então, ele, na sua essência, é o único filho de Deus no sentido de ser saído de Deus, né? Então, ele é Deus e ele foi enviado por Deus para se tornar homem e morrer por nós. Então, veja a singularidade do Filho na Trindade. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E aqui nós já começamos a ver a Trindade trabalhando. Então, veja, o Pai planeja a redenção, ele então envia o Filho que executa a obra redentora e o Espírito Santo então aplica essa obra ao coração humano. Então, a Trindade, ela não está dividida, mas ela atua numa harmonia perfeita no contexto da salvação. E para que isso? É para que vivamos por ele. Então, o objetivo dessa manifestação do amor de Deus através do envio do seu Filho é para que nós tenhamos vida. Então, não é apenas pagar os pecados, não é apenas perdoar os pecados e dizer assim, você não deve mais nada, agora você segue a sua vida. Não, não é sobre isso. Sim, pagar os pecados, cancelar o escrito da dívida que era contra nós, mas nos permitir agora nos relacionar com Deus e por isso ter acesso à vida verdadeira, à vida espiritual plena, restaurada, uma vida reconciliada com Deus. E que é, sim, uma vida futura, lá no porvir, na eternidade, mas que começa a partir do momento onde nós cremos em Jesus, ele entra na nossa vida e nos regenera, nos dá vida nova. Então a nossa vida plena espiritual começa. Então, irmãos, nós sabemos que fora de Cristo o homem está espiritualmente morto. Foi assim que Paulo disse aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, dizendo que ele nos vivificou, ou seja, nos deu vida. E qual era o nosso estado? Estando nós mortos em pecados e ofensas. Mas em Cristo nós recebemos vida espiritual, em Cristo nós recebemos redenção dos pecados e recebemos, nós vamos falar adiante, a adoção como filhos. Quanta coisa maravilhosa nós já extraímos aqui do nosso textuário. Aleluia. Então, meus amados, nós vemos que, seguindo aqui no texto, né, indo já para a verdade prática, que o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação. Foi o que nós acabamos de comentar. Garantindo duas coisas, redenção e adoção dos crentes. Nós vamos abordar com mais detalhes à frente, mas o que significa redimir? Redimir, no grego, é uma palavra chamada apolitroses. Apo é para fora de, separado, remover completamente. Litron é resgate, é o preço pago pela libertação. E o sufixo cis significa uma ação, um processo de algo. Então, juntando tudo isso, o que significa redenção? É o ato, ou seja, uma ação, um processo de libertar mediante pagamento de um resgate. Então, lembra de litron, resgate, preço pago para libertar. Então, ato de libertar mediante um pagamento do resgate. E qual que é o resultado? Uma separação definitiva da condição anterior. Ora, não foi isso que o Senhor fez conosco? Nós tínhamos uma condição terrível anterior. Éramos filhos da ira, andávamos no reino das trevas, éramos inimigos de Deus, mortos em pecados e em delitos. Essa era a nossa condição anterior. Nós fomos chamados para fora, nós fomos separados dessa condição, removidos dessa condição de maneira definitiva através do pagamento de um resgate. Isso é redenção. Quando nós pensamos no contexto do grego clássico, isso era aplicado para libertação de escravos. Isso era aplicado para resgate de prisioneiros de guerra. Ou alguém que tinha uma dívida muito grande, estava enfrentando um problema jurídico por conta de uma dívida, e então vinha alguém e fazia a redenção daquela situação. Ou seja, pagava um preço e aquela pessoa saía daquela condição que estava de devedor. Então veja que tudo isso se aplica a nós, né? Nós éramos escravos, Deus nos fez livres através de Jesus. Nós éramos prisioneiros, estávamos em grilhões,
Cordéis de mortes nos cercaram, mas ele quebrou o laço do passarinheiro, nós escapamos, nós então agora estamos livres em Jesus. Nós tínhamos um escrito de dívida contra nós, mas ele pagou o preço com o seu sangue, e agora não há mais condenação. Então veja como o crente foi redimido através do sangue do Cordeiro. Pedro diz, não foi com coisas corruptíveis, prata, ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. Sangue como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele pagou o preço. E a adoção? A adoção é um ato jurídico espiritual no qual Deus nos recebe como filhos legítimos. Então, se a gente também olhar a palavra, que é uiotesia, uios fala de filho, e o filho na condição não biológica, mas na condição de maturidade, daquele filho que anda com o pai, que representa o pai, que recebe as características do pai, a autoridade do pai. Então, é nesse quesito de filiação. E a adoção, apesar de ser um conceito não muito utilizado na cultura judaica, ela era bem clara no contexto gentil, no contexto grego. Então, quando alguém adotava um filho que não era biológico, então ele passava a receber os direitos de herança, passava a receber a autoridade do nome da família. Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Essa adoção, é ser colocado como filho. E teses significa exatamente isso, estabelecer legalmente, colocar numa posição legal. Então, nós não éramos filhos de Deus, A gente escuta muita gente falar que todos são filhos de Deus. Na verdade, a Bíblia deixa muito clara que os filhos de Deus são aqueles que receberam a Cristo. Enquanto não recebemos Cristo, não temos condição de sermos adotados, de sermos inseridos na família de Deus. Isso só é possível pela obra salvífica da cruz do Calvário, quando o homem entende isso e se submete ao senhorio de Cristo. Quando ele passa a andar com Cristo, andar com Deus, passa a receber o Espírito Santo para viver em novidade de vida e buscar a santificação progressiva. Então, todo esse processo, ele é o processo de alguém que foi adotado, de quem se porta como filho, de quem foi inserido na família como filho. Se alguém se torna apartado de Deus, rejeita Deus, é inimigo de Deus, é criatura, não é filho. Isso é bíblico. Então, nós somos filhos de Deus porque, através do plano da salvação, nós fomos colocados, estabelecidos como filhos. Então, não é apenas acolher, é conferir esse status jurídico pleno, uma mudança de status. Éramos escravos, agora somos filhos. Temos plena herança com Ele, temos intimidade relacional, podemos chamar Abba, Pai, e pertencemos à família de Deus. Que coisa maravilhosa. Partindo então para a nossa leitura bíblica em classe, o texto de João 3, o texto áureo da Bíblia, versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós vemos aqui amou, esse verbo amor é baseado no substantivo ágape, o verbo é egapensen, ele é baseado nessa forma de amor, que no grego tem 4 palavras, no português só tem uma, mas é um amor incondicional, um amor sacrificial, não é um amor físico, a palavra seria eros, não é um amor fraternal, a palavra seria filos, não é um amor de laço de sangue, que é o amor storge, é um amor que é sem merecimento, ninguém merece e Deus simplesmente ama. É um amor que tem a iniciativa, um amor sacrificial, intencional, incondicional. É desse amor aqui que a Bíblia está nos falando. Deus amou o mundo, ou seja, a totalidade dos homens.
Então Deus amou todos os homens, num estado em que a humanidade estava caída. E mesmo assim Deus amou os homens, como nós lemos aqui, né? Sendo nós ainda pecadores, Deus nos amou e provou o seu amor enviando seu Filho para morrer por nós. Então Ele amou a totalidade dos homens, de uma maneira tal que Ele deu. Dar aqui é entregar voluntariamente o seu Filho unigênito, como nós já falamos, único em essência, para que todo aquele que nele crer, o que é crer? É confiar, entregar algo precioso para alguém. Então você entrega a sua vida para Jesus, você nele crê, você confia, você se entrega, você passa a depender dele. É isso que significa, não é acreditar que ele existe. Crer aqui fala de entregar a vida. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso continua e diz, porque Deus enviou, o texto continua no versículo seguinte, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, ou não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. E por que isso? Porque o mundo já está condenado. A entrada do pecado no mundo, na humanidade, já está setando, já está definindo o destino do homem. O homem pecador, apartado de Deus, o seu destino é a morte eterna. Então, Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas o mundo estava precisando de alguém que criasse um novo acesso, que mudasse essa rota, que desse uma via de volta a Deus, de volta à vida. Então, a vinda de Jesus foi para salvar o mundo, e não para condenar. A condenação já estava definida. Então, Cristo vem como a única esperança de salvação. No próximo versículo, que nós lemos, deixa claro isso, né? Que ele veio para salvar a humanidade, o versículo 18 do capítulo 3. Indo para o capítulo 4, que é 1 João 4 e 9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele nós vivamos. Nós acabamos de comentar no texto áureo. A sequência diz, nisto está o amor. Ou seja, nisto consiste o amor. Se no tópico anterior nós falamos sobre o ato, né, sobre a questão decisiva, definitiva, que demonstra o amor, que é algo concreto, algo visível, no versículo seguinte, João está falando que o amor ele tem uma definição, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, ou seja, não é uma resposta que Deus dá porque nós fizemos algo bom, porque nós amamos a Deus, mas não o contrário. Ele nos amou primeiro, tomou a iniciativa e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, como nós podemos ver, João está dizendo que o amor verdadeiro, ele toma a iniciativa, ele não é uma mera resposta. Então nós falamos de vários termos aqui, né? O que é propiciação? Propiciação é um sacrifício que satisfaz a justiça divina. Por conta do quê? Por conta dos nossos pecados, que é um ato de rebelião contra Deus, é um ato de errar o alvo. Deus está dizendo, esse é o certo, e o pecado, ele faz o quê? Faz o pecador escolher o outro lado. Deus diz, faça isso, mas o pecado está fazendo o contrário, não está fazendo. Deus diz, não faça isso, mas aquele que está em pecado faz aquilo que não é para fazer. Então é um ato de rebelião contra Deus. Então a propiciação não ignora o pecado, mas ela o trata de forma justa. Deus ele é justo e justificador. É assim que Paulo disse aos Romanos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, Deus, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então o amor bíblico, meus irmãos, não é um amor permissivo, não é ignorar que alguém fez algo errado, não é isso, é resolver o problema do pecado, definitivamente, sem relativizar a santidade de Deus. Deus continua sendo santo, continua sendo fogo consumidor, continua não suportando o pecado, mas ele, antes da fundação do mundo, proveu um meio, uma forma de relacionar conosco, resolvendo esse problema definitivamente através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Indo agora para o próximo bloco de textos da nosso texto bíblico, Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos,
E aqui nós vemos uma frase, ou uma expressão interessante: plenitude dos tempos. Plenitude é o tempo plenamente preparado. Plenitude de tempos é aquele momento da história onde Deus preparou para que o seu Filho viesse à Terra e realizasse a obra da redenção. Então não foi um acaso, não foi fortuito. Deus preparou aquele momento, 2020 anos atrás, para que Jesus viesse, encarnasse, andasse entre nós, vivesse pelo poder do Espírito Santo, morresse e ressuscitasse. Então Deus preparou este momento da história, conscientemente, intencionalmente, antes que a história tivesse início. Olha que coisa linda. E ele enviou, como nós já abordamos aqui, como uma missão específica, o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós vamos falar sobre isso. Então, Deus enviou o seu Filho, que por ser seu Filho unigênito, comunga da sua essência divina. Então, Jesus é Deus. Ele vem de Deus, é Deus. E ele também é nascido de mulher, ou seja, ele é homem. Ele é 100% Deus, 100% homem, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós vamos falar um pouco sobre o que isso significa. Ele veio para cumprir a lei, para se tornar nosso representante e morrer no nosso lugar. Então ele veio como cumpridor da lei, para libertar exatamente aqueles que estavam sob a condenação da lei. Então, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, para pagar o preço daqueles que estavam condenados pela lei. Para quê? Com o objetivo de sermos filhos, de sermos adotados e sermos agora feitos filhos de Deus. E porque sois filhos, então existe uma consequência. Porque sois filhos, coisa linda. Então, não éramos nada, éramos escravos. Deus envia o seu Filho morre por nós, paga o preço, agora nós podemos ser adotados, somos inseridos na família de Deus, somos filhos. E porque somos filhos agora, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então é pelo Espírito Santo nos nossos corações que nós temos esse sentimento, esta ligação com Deus Pai, através do sacrifício de Cristo, e podemos dizer: Pai nosso, nosso Pai celestial, meu Paizinho. Nós podemos ter essa intimidade com Deus. Que coisa linda, irmão. A Trindade atuando no processo salvífico, a Trindade atuando no processo de santificação do crente. E agora nós podemos ter intimidade com Deus, ter um relacionamento verdadeiro, próximo com Deus, através do sacrifício de Cristo e da atuação do Espírito Santo nos nossos corações. Então, a Trindade atua plenamente. O Pai planeja, o Filho redime e o Espírito Santo aplica a salvação no coração do homem. Graças a Deus. Então, indo para a introdução da nossa lição, nós já fizemos um período introdutório aqui, mas resumindo, no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Comentamos, né, que a redenção não é uma resposta improvisada ao pecado. Nossa, o homem pecou, o que faremos agora? Deus não tem esse tipo de reação, Deus não é pego de surpresa. Deus, ele planeja tudo antes de que houvesse tempo. Então ele olha o passado, o presente, o futuro, tudo simultaneamente, está patente diante dos seus olhos, nada o pode surpreender. Então, antes de formar o mundo, ele já havia definido um plano eterno em que ele enviaria o seu Filho para salvar o mundo. Como nós falamos, Jesus ele foi enviado, então veio com uma missão específica, ele é o enviado oficial do Pai, ele é o portador da autoridade divina, e a sua missão está claramente definida, é salvar o mundo. O Filho, então, ele é a expressão suprema do amor do Pai. Então, quando nós vemos que Deus envia o seu Filho para morrer por nós, isso revela a suprema expressão do amor de Deus, que nós comentamos, esse amor sacrificial, incondicional, que toma iniciativa, redentor, e ele é tornado manifesto através deste ato de amor de Deus, que enviou o seu próprio Filho. Isso também nos permite entender a plenitude dos tempos. Nós falamos aqui, Deus
desde o princípio, escolheu um momento exato na história. Nós vamos falar por que era um momento propício para a vinda do Filho, nesse momento da história, um tempo completamente preparado, na sequência histórica perfeita, controlada por Deus, para que viesse o advento de Cristo. Nada foi acidental. Contexto político, religioso, linguístico, cultural, tudo estava alinhado ao plano divino. Isso também nos mostra a obra perfeita da Trindade na salvação. Comentamos aqui, o Pai é quem planeja e envia, o Filho obedece, encarna-se e redime através da obra do Calvário. E o Espírito Santo, então, aplica a salvação ao coração humano. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a Trindade trabalha em unidade nessa obra perfeita na salvação. É uma obra... A salvação, irmãos, é uma obra trinitária. É uma obra de harmonia perfeita de ação da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo trabalhando para restaurar o homem ao relacionamento consigo. Que maravilha! Nossa vida, então, irmãos, deve refletir essa comunhão. Nós devemos responder a isso com amor, com obediência, com submissão a Deus, comungando com os crentes em unidade, na santa comunhão dos santos. Devemos responder dessa forma. Então, onde Deus está, não há divisão, não há espírito de contenda. Muito pelo contrário, é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Nós possamos ter isso em mente, sabendo que, como Deus trabalha sempre em unidade, nós também devemos andar em unidade como corpo de Cristo, uns ajudando os outros no temor do Senhor, na caminhada cristã. Graças a Deus. Caminhando então para o nosso primeiro tópico, ele fala sobre o envio do Filho e o amor do Pai. Nós abordamos brevemente, vamos agora ir com mais profundidade em cada subtópico. Primeiro, o amor incondicional do Pai. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração de amor, do amor de Deus ao mundo. Ou seja, antes que o homem buscasse a Deus, Deus já havia se movido em direção ao homem. Esse amor é um amor voluntário, é um amor sacrificial, deliberado, que não depende do valor do objeto amado. Porque que valor tínhamos nós, irmãos? Nós não tínhamos valor nenhum, andando nossa vida de pecado, de miséria, distante de Deus, na lama, no lodo, mas sem valor nenhum. Ainda assim, Deus nos amou. Ele nos amou de uma forma que Ele se doou sem exigir nenhuma prerrogativa, nenhum mérito. Ele se doou, Ele decidiu amar em favor de nós. E João declara que Deus é amor. Então, o amor de Deus, ele não é simplesmente uma característica de Deus. É Deus na sua essência, é algo ontológico quando se refere a Deus. Deus é amor, é parte dele. Então, quando João diz que Deus é amor, significa que o amor é uma parte essencial do seu ser e o envio do seu Filho é a manifestação da sua própria natureza. Então, pela natureza de Deus, Ele nos ama. E por isso Ele decide nos amar e por isso Ele decide enviar o seu Filho lá no começo de tudo, antes que houvesse mundo. É assim que João diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Ele age para restaurar o pecador, mesmo quando o pecador é indigno. E também nós vemos ali que não foi motivado por mérito humano e Deus amou o mundo rebelde e perdido, ou seja, quando nós ainda estávamos condenados, não tínhamos valor nenhum, então o Pai enviou o Filho para que nos salvasse. É incondicional, não depende de nada humano. A graça que vem nos revela quem é Jesus, e aí nós precisamos responder a isso, como aquela pergunta feita por Pilatos: que fareis? Pilatos fez: que fareis de Jesus chamado Cristo? Então, quando nós entendemos quem é Jesus, através da pregação da palavra, o Espírito Santo vem, ilumina o entendimento, nos mostra, nós somos pecadores, Ele é santo, Ele não tem pecado, nós encararemos o juízo, mas por Ele nós podemos ser justos, podemos ser justificados, porque Ele é a justiça de Deus. Quando o Espírito Santo ilumina isso, nós precisamos então agora tomar uma decisão.
responder ao amor de Deus e andar em novidade de vida, ou continuar apartado deste amor. Então, apesar do amor de Deus estar derramado pela humanidade através do alcance universal do sacrifício de Cristo, é necessário que haja uma apropriação individual para que alguém seja salvo. Ou seja, nós precisamos olhar para a cruz e dizer: foi por mim, eu faço parte, eu sou pecador, os pecados que foram pagos ali eram meus. Quando você se identifica com o sacrifício da cruz, então decide andar em novidade de vida, aí você é salvo. Então exige algo, exige uma resposta a essa graça preveniente, essa graça que vem primeiro e que revela este amor na vida do homem. E continuando ali, nós vemos que o amor alcança toda a humanidade, como nós falamos, né? Então o amor de Deus não faz acepção de pessoas, não está limitado a um grupo étnico, um grupo religioso, é oferecido a todos, mesmo que nem todos o recebam. E é por isso que eu disse que nem todos são filhos de Deus, porque a Bíblia diz que a todos quanto o receberam, então você precisa receber a Cristo, a todos quanto o receberam, deu-lhes então o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a oferta da salvação é universal, mas a apropriação, a identificação, receber a Cristo é um ato individual. Então ela é individual nesse sentido. Por isso que nós falamos que a salvação é individual. Ninguém é salvo por ser filho de crente, por conhecer a crente, por apenas ir na igreja, mas você precisa se identificar e entregar a sua vida a Jesus. E compreender, irmãos, esse amor transforma a maneira como o crente vive. Então, quem foi amado gratuitamente precisa também amar da mesma forma. Nós vivemos agora sem culpa, porque nós fomos amados enquanto éramos pecadores. Nós agora amamos o próximo sem exigir retorno, sem exigir que haja mérito, porque foi assim que nós fomos amados. Nós vamos testemunhar de Cristo com compaixão, sentindo a dor do outro, e não condenando, porque foi assim que nós fomos amados. Então a nossa vida é uma vida de resposta a este amor tão rico que nos alcançou. Seguindo para o nosso próximo subtópico, a iniciativa soberana de Deus. Nós falamos sobre isso. A redenção não é uma reação emergencial de Deus. O homem pecou, e como vamos corrigir isso? De maneira nenhuma, mas é a execução de um plano eterno, pré-existente à criação, soberano, gracioso. Então as Escrituras revelam que Deus, em sua onisciência e soberania, decidiu salvar a humanidade em Cristo antes mesmo do pecado no tempo histórico. Paulo afirma que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu, Ele quis estar conosco, Ele quis nos resgatar, Ele quis nos reconciliar com Ele. É um ato deliberado, antes mesmo da fundação do mundo. Mas a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Como eu disse, Deus enviou o seu Filho, agora todos aqueles que nele creem estão a caminho do céu, mas nós temos a responsabilidade de sair dessa esteira do pecado que nos leva para a morte eterna, aceitar a Cristo para entrar na arca, na figura do dilúvio, para passar a entrar na arca, que é Cristo, e que agora sim tem um destino pré-determinado de ir ao céu. É isso que nós precisamos fazer, ter essa responsabilidade de aceitar, de nos identificar com a cruz, de receber a Cristo para podermos então vivermos a novidade de vida e ser predestinados ao céu. É essa a responsabilidade humana. Então, irmãos, o Filho, ele é o Redentor. A Escritura afirma que o amor divino antecede qualquer atitude humana e que o Filho já estava destinado para a nossa salvação. Pedro diz que o Filho foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, mais uma vez uma demonstração de como todo o plano estava claro antes da fundação do mundo. E sobre a resposta humana, João deixa muito claro, não fomos nós, não é algo que dependa de nós, ou que tenha partido de nós. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou. Então, o amor divino ele é prioritário, não é reativo. É uma iniciativa de Deus. Deus não esperou o nosso arrependimento para nos amar, mas Ele nos amou e agiu de forma a produzir em nós arrependimento. Graças a Deus. A salvação, então, começa em Deus, ela
é realizada por Deus e ela é oferecida por Deus. O homem só precisa responder a isso, só precisa aceitar para poder ser salvo mediante a fé em Jesus. Então, Romanos deixa isso muito claro, que o plano redentor ele inclui a justiça satisfeita em Cristo. Romanos 3:24 diz, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós vemos aqui a justiça satisfeita, a misericórdia manifestada e a graça oferecida gratuitamente. Então Deus decidiu agir na sua soberania com misericórdia, com compaixão, com graça, para salvar a humanidade caída. Muito bem, seguindo aqui para o nosso próximo subtópico, o envio do Filho e a Trindade. Como nós vimos aqui, né, o envio do Filho é uma revelação, né, da obra conjunta, harmônica, inseparável da Santíssima Trindade no plano da salvação. E ela não significa o fato de o Filho ter sido enviado que exista uma hierarquia ontológica na Trindade, ou seja, que na sua essência um seja superior ao outro. Existe aqui, então, o que nós chamamos, irmãos, de economia da Trindade. Economia, você vai lembrar de como é a organização do dinheiro, né? A gente pensa muito nisso, né? Como é que eu vou economizar? A gente pensa nisso, né? Como organizar as finanças, como que a parte da economia do país acontece. E elas têm uma raiz parecida, porque economias, na verdade, é oikos de casa e nomos de lei. Então, é a administração da casa. É a forma como algo opera. É um modo operativo. Então, economia é um modo operativo. Então, a economia de um país é como esse país opera. A economia da sua casa é como a sua casa opera. Gasta mais, economiza mais, depende de como você opera. E quando a gente fala da Trindade, a gente fala da economia da Trindade, é como a Trindade opera. E nós não estamos falando do que a Trindade é, mas de como a Trindade age, como o modo de operar, o plano funcional. Então, quando a gente fala desse conceito, é a maneira como Deus, que é triuno, é o Deus que é um, ele se revela, age e se comunica na história por meio das pessoas distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala do agir de Deus. Então, quando nós vemos como Deus age através da pessoa do Deus Pai, é diferente de como Deus age através da pessoa do Deus Filho, que é diferente da forma como Deus age através da pessoa do Deus Espírito Santo. Então, quando nós vemos este papel funcional, esse papel que tem a ver com as pessoas, aí nós entendemos por como o Filho é enviado pelo Pai, porque as funções da obra, que é uma só, que é de salvar o homem, são funções diferentes. Então, a função do planejamento é da pessoa do Deus Pai. A função de ser enviado, de obedecer, de executar o plano é da pessoa do Deus Filho. E a função de aplicar esse plano na vida do homem é da pessoa do Espírito Santo. Então, não é porque eles estão exercendo funções diferentes, baseado no fato de serem pessoas diferentes, que são deuses diferentes, ou que haja uma hierarquia entre eles. Na verdade, as três pessoas são uma. Ontologicamente, Deus é um. Na sua essência, a gente fala de ontologia, a gente fala da essência, daquilo que é a substância constituidora. Quando a gente fala do que Deus é, ele é um, mas ele age, ou ele tem essa manifestação através de três pessoas distintas, coeternas e coiguais. É isso que nós definimos como a Trindade. Mas Deus age na história com essa distinção funcional, apesar de não haver distinção ontológica, distinção essencial. Então, você vê, a gente pode até dizer que essa questão relativa à economia da Trindade é sobre a imanência da Trindade. É como Deus decide se relacionar, se comunicar e agir na história
humana. Então veja que o fato do Filho ser enviado não significa que haja uma hierarquia. Eles são coiguais, coeternos, e são um só. Então esse envio nós já falamos, significa uma missão específica, é um envio funcional que vem desse ato de amor, desse presente gracioso de Deus. É o maior dom que a humanidade já recebeu, foi o envio do Filho de Deus. E ela, como nós falamos, não implica na hierarquia da Trindade, possui a mesma natureza, essa distinção ela é funcional, e essa dinâmica revela a harmonia e a unidade na Trindade. Então, o Filho se submete voluntariamente à missão redentora, não por inferioridade, mas por amor e unidade com o Pai. E Jesus diz isso: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a obediência do Filho revela essa perfeita comunhão, essa harmonia, essa unidade da Trindade. E o Filho não age isoladamente, mas em perfeita consonância com o Pai e o Espírito Santo. Então, nós falamos, vou repetir, nessa obra maravilhosa da Trindade, harmônica da salvação, o Pai planejou e enviou, o Filho executou e redimiu, e o Espírito Santo aplica e vivifica o crente. Então, é sempre algo em conjunto, eles sempre agem em conjunto. O nosso Deus age em conjunto. Quando eu falei eles, as pessoas que, na verdade, são o mesmo Deus ontologicamente, né? Então, devemos ter isso em mente. Efésios, irmãos, deixa isso muito claro, quando ele diz que o Pai elege e predestina, o Filho redime pelo sangue e o Espírito Santo sela e garante para a herança, né? No texto de Efésios, no capítulo 1. Então, nós vemos de novo a Trindade revelada nesse plano eterno de salvação. Continuando, indo agora para o nosso tópico 2, ele fala do Filho e a plenitude dos tempos. Muito bem, todo esse ato que nós falamos aqui, ele foi planejado em seus detalhes, inclusive para o momento correto. Então, o nosso primeiro subtópico diz: a preparação histórica e religiosa. Então, o envio de Jesus não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprido na plenitude dos tempos. Então, as Escrituras afirmam que o envio do Filho ocorreu num momento da história em que Deus havia preparado para que o seu plano fosse cumprido exatamente da forma que ele planejou. Plenitude aqui fala do cumprimento completo. E cronos, do tempos aqui, é do tempo cronológico. Então você veja que Deus já tinha determinado a data, antes de fundar o mundo, onde Jesus viria. E esse tempo era o tempo oportuno, era o kairos de Deus, o momento decisivo, e já estava cravado na sequência histórica dos fatos. Então, irmão, você veja que o tempo, no seu desenrolar, ele tinha alcançado, nesse ponto, o seu máximo de maturação segundo o propósito divino. Isso significa que Deus governa a história. Deus é quem conduz os acontecimentos rumo ao cumprimento do seu plano eterno. Ele é soberano, nada foge do seu controle. Tudo está debaixo da sua mão. E aí nós vemos a preparação histórica. Então, o mundo, no momento ali onde Jesus vem, ele encarna no ventre de Maria, neste momento era dominado pelo Império Romano, um dos maiores impérios que a história já conheceu. E o Império Romano trouxe algo diferente dos seus antecessores. Ele era um império de integração, construiu estradas, rotas comerciais, e foi isso que permitiu que no primeiro século a igreja primitiva fosse espalhada pelo mundo conhecido, disseminando o evangelho. Nós vemos nas viagens missionárias de Paulo como isso foi propagado rapidamente. Por quê? Porque havia uma infraestrutura construída pelos romanos que permitiu que isso acontecesse. Então, o momento específico da história, Deus já havia planejado isso. Havia também uma preparação cultural, inclusive linguística. Então, os romanos herdaram do império anterior, o império grego, a língua do grego koiné. Então, o grego, no império anterior, ele havia sido disseminado por
quase todo mundo conhecido. Então, muitas pessoas falavam o grego koineu, o grego popular. Então, ela se tornou uma língua muito conhecida. E aí foi possível escrever o Novo Testamento, foi possível comunicar o Evangelho, porque a barreira da língua estava atenuada por esse momento da história onde o grego estava disseminado. Além disso, há uma questão da preparação religiosa, porque os judeus viviam uma expectativa de que o Messias havia de vir. Nós vemos isso como quando Jesus foi apresentado. Simeão e Ana estavam nessa expectativa, né, de ver a consolação de Israel. As profecias messiânicas eram amplamente conhecidas. E João Batista, enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor, ele então também despertou o povo para esse arrependimento, para a esperança messiânica. Então veja como Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Que maravilha, irmãos. Nós podemos ver como que nada escapa do controle de Deus. Deus prepara tudo. E na vida do crente é a mesma coisa. Assim como ele governou a história para o momento da vinda de Cristo, ele governa a história da sua vida. Ele está preparando o momento certo para trabalhar, para fazer, para te amadurecer, para te abençoar. Às vezes nós precisamos crescer para receber algo da parte de Deus. E Deus está provendo este momento. Deus está trabalhando neste momento, governando os tempos da nossa vida. Mesmo que nós estejamos vivendo um momento de crise, um momento difícil, Deus continua conduzindo o seu plano, Ele continua trabalhando. E nós podemos descansar que na hora certa, no momento oportuno, no kairós de Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele designou. Que maravilha. Esse é o descanso que o crente pode ter por viver confiando a sua vida nesse Deus soberano que conhece muito além da curva, né? Nossa visão limitada vê ali onde a estrada faz uma curva, nós não vemos mais nada, mas Deus vê tudo e Ele governa tudo em favor do seu povo. Amém. Seguindo para o nosso próximo subtópico, falamos sobre o filho nascido sob a lei. Então, nós falamos na introdução que Jesus nasceu de mulher, mas também nasceu sob a lei. É o que a Bíblia afirma. O que significa que ele nasceu de mulher? Significa que ele é homem. Significa que ele é 100% homem. Ele assumiu a nossa natureza humana. E aqui o verbo nascido de significa adquirir ou tornar ou existir em uma condição concreta. Então ele não é parecido com o homem, ele é de fato homem. Jesus assumiu a nossa natureza humana. Ele entrou na história humana plenamente e assumiu plenamente a condição humana. Então ele se tornou verdadeiramente homem. A gente lembra, né, das heresias, né, do docetismo, que Jesus pareceu humano. Jesus ele é 100% homem e é 100% Deus. Ele assumiu plenamente a natureza humana. O escritor aos Hebreus disse, no capítulo 2, versículo 14, os filhos são pessoas de carne e sangue. Como os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, ou seja, ele era carne e sangue, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então Jesus foi de carne, osso, sangue, teve sangue real derramado no Calvário para que pudesse pagar a nossa dívida. Então ele compartilhou as nossas limitações físicas, emocionais, mas não tinha pecado. Então, isso também nos aponta, né, quando fala nascido de mulher, para as profecias messiânicas. Né? Você deve lembrar da profecia de Isaías, que diz, portanto, o Senhor mesmo vos dará o sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, aponta também para o cumprimento das profecias messiânicas. O grande ponto aqui, irmãos, é que este filho nascido de mulher é também nascido sob a lei, ou seja, debaixo da autoridade da lei. A lei mosaica. Que coisa, né? Ele é o legislador, ele foi aquele que atribuiu a lei e agora ele nasce sob a lei. Por que isso, irmão? Porque ele veio cumprir a lei. Ele mesmo disse, não cuide que eu vim abolir a lei, que eu vim abrogar a lei, mas vim cumpri-la. E olha que incrível.
Não é que Jesus veio cumprir a lei para que então ele pudesse ser inculpável. Ele é santo por natureza. E isso independente de ter lei ou não, ele é santo, ele não pode pecar, ele não existe sobre ele mácula, mancha. Ele mesmo diz: qual de vós me convence de pecado? Então ele é santo. Mas a lei não torna Jesus justo, mas qualifica Jesus como um representante legal. Então, a partir do momento que esse Jesus santo entra na história humana, se reveste da natureza humana, se torna um homem 100%, ele agora pode ser 100% um representante dos homens, porque ele é 100% homem. E esse representante dos homens, ele agora está qualificado pela lei que julgava os homens como alguém que poderia representar homens pecadores, porque ele era santo. Então, olha que incrível. A lei, ela serve como este representante, para qualificar Jesus como um representante legal dos homens. Então, ele passa a submeter-se às exigências, sanções e maldições da lei para entrar voluntariamente nesse sistema jurídico, né, que condena o homem, para remir os que estavam sob a lei. Ou seja, sem estar sob a lei, ele não poderia redimir os que estavam sob a lei. Então, ele se submete à lei, passa por ela provando que ele é santo, como seria com ou sem lei, mas a lei, então, deixa claro que ele é santo dentro de um contexto de representatividade total dos homens que estavam sob a lei e que tinham falhado. Todos nós pecamos. Quando nós olhamos para a lei como um espelho mostra para nós: você é pecador, você falhou, você está distante de Deus, seu destino é a morte. Essa é a lei, ela é um espelho, ela só mostra aquilo que nós fazemos de errado. Mas quando esse espelho se colocou diante de Jesus, a lei disse: esse é justo, ele é santo, ele não dá pecado nele, é um representante genuíno. E aí esse representante genuíno, então, pode morrer, ou ser aquele que faria o sacrifício substitutivo de todos aqueles que o espelho acusou, que a lei acusou e de que estavam em pecado contra Deus. Então, que coisa maravilhosa, né? Isso ecoa, irmãos, algumas figuras do Antigo Testamento. Nós vamos lembrar do parente remidor, lá de Levítico 25, do pagador da dívida, lá de Ruth, né, Boaz. Então, esse é o papel que Jesus exerce nascendo sob a lei. Ele era homem, ou seja, havia uma solidariedade essencial conosco, né? Então, assim como nós somos homem, ele também é homem, e estar sob a lei é uma solidariedade jurídica. Assim como nós estávamos diante do espelho, ele também ficou diante do espelho, com um veredito diferente, um veredito de santidade, mas ele também ficou diante do espelho. E aí, por isso, ele podia ser um representante legal. A lei precisava ser cumprida, não ignorada. E foi isso que ele fez. Ele cumpriu todas as exigências. Foi o único que obedeceu perfeitamente à lei e exauriu todas as suas exigências. Então, ele viveu sem pecado. E essa vida de obediência, ela foi necessária para que o sacrifício fosse perfeito. Então, não é somente uma obediência de não fazer nada errado, mas uma obediência de fazer tudo o que era certo. E por isso a sua vida é um modelo, por isso que a sua vida é algo que o crente deve olhar para se espelhar, para seguir, para se esforçar. Né? Como diz aquele livro, em seus passos, o que faria Jesus? Quando você tiver uma situação, a primeira pergunta deve ser essa: se Jesus estivesse aqui no meu lugar, qual era a atitude que ele teria? Porque a sua vida foi de obediência perfeita, e nós queremos obedecer a Deus em todos os momentos. Que maravilha! Então veja como estar sob a lei provê, né, esse exemplo para o crente e prover essa representatividade de Cristo no sacrifício vicário, substitutivo. Então, ele é o único ser humano que cumpriu integralmente a lei de Deus, moralmente, era sem pecado, cerimonialmente, ele foi o cordeiro, que foi morto por nós, e espiritualmente, ele amava de maneira perfeita o Pai. Então, o único que cumpriu integralmente a lei de Deus. Seguindo aqui, então, irmãos, nós vamos agora para o terceiro subtópico do tópico 2, que fala sobre a adoção de filhos. Já pincelamos aqui. Então, o que é a adoção? Né? Nós falamos, ela é mais do que perdão, mas ela é uma nova identidade. É ser colocado na posição
de filho. Então, no mundo greco-romano, havia esse artifício, essa possibilidade. Então, alguém que não era filho legítimo, filho biológico, ele podia receber, ao ser adotado, o nome da família, a herança da família, o status da família, do pai, os direitos plenos, como se ele fosse um filho legítimo. E é esse conceito que Paulo usa aqui. Deus não apenas perdoa os pecadores. Não é, tudo bem, você está perdoado, pode seguir sua vida. Não, ele perdoa e insere na sua família de maneira afetiva, com amor, mas também de maneira jurídica, com direitos, com herança. Que maravilha. Então a salvação, irmãos, é uma mudança de estado, de escravos do pecado para filhos herdeiros. Que maravilha. E essa filiação, ela não foi um acréscimo posterior, tardio, ao plano da salvação. Não. Sempre foi do plano de Deus, do agrado de Deus, que nesse plano os salvos fossem adotados como filhos. Paulo diz, na sua carta aos Efésios, no primeiro capítulo, no versículo 5, que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, da mesma forma que lá na fundação do mundo, antes da fundação do mundo, havia o plano da salvação, esse plano incluía que os salvos seriam adotados como filho. E quando nós, então, entramos na família de Deus, somos adotados, somos colocados neste lugar de filhos, então nós recebemos o Espírito de adoção, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é ele que entra em nós e que comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que, então, ele nos faz clamar, Abba, Pai. Clamar é uma expressão espontânea, uma expressão com confiança, de dizer, o Senhor é meu Pai, eu te amo, eu te respeito, eu quero fazer a sua vontade, o Senhor é meu Pai, eu estou com dificuldade, eu confio que o Senhor pode agir em meu favor. É o Espírito Santo que produz em nós essa confiança de ter esse relacionamento íntimo com Deus. É o Espírito Santo que produz isso em nós. É ele que comunica ao nosso espírito, né? Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí nós podemos nos relacionar com eles. Graças a Deus, que maravilha. Essa adoção, então, irmãos, intimidade é aplicada pelo Espírito Santo, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. Indo para o nosso último tópico, que vai falar da Trindade no plano da salvação. Nós já falamos algumas vezes aqui, mas para a gente ir com um pouquinho mais de profundidade, o subtópico 1 fala da vontade do Pai realizada pelo Filho, ou seja, dessa harmonia intratrinitária. Dentro da Trindade, essa vontade de Deus realizada pelo Filho. Foi isso que Jesus disse, João 6,38. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não é que há vontades diferentes. Não, eu queria fazer uma coisa, mas Deus me enviou, eu estou fazendo outra. Não é isso. Isso aí é sentimento humano. A Trindade é muito superior. É algo muito além da nossa compreensão. Nós não podemos transmitir as nossas limitações, os nossos sentimentos para a Trindade. Nós precisamos buscar entender. Então, não é que havia um conflito de vontades dentro da Trindade, mas, lembra que nós falamos, né, nas diferentes funções do plano da salvação, a vontade estava relacionada ao Pai. É o Pai que teve a vontade de enviar o Filho, é o Pai que construiu o plano, e agora o Filho está, então, executando o plano. Então, ele vai pegar esta vontade de Deus Pai e transformar em execução, transformar em algo feito, perpetrado, definido. Então, ele está executando a vontade do Pai. Não que a sua vontade fosse diferente, muito pelo contrário, a sua vontade é essa, fazer a vontade daquele que o enviou. Então, o Filho voluntariamente se submete ao Pai para a execução da redenção. Então, a vontade do Pai ela não é arbitrária, mas ela é salvadora.
o que é essa vontade? Continuando o texto, inclusive, que eu acabei de citar, Jesus fala que é para o quê? Para preservar os que lhes foram dados. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, versículo 40, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então era para preservar os crentes, ressuscitar os crentes no último dia e conceder vida eterna aos crentes. Essa é a vontade do Pai. Então o Filho, claramente, ele sempre se submeteu a essa vontade. Como nós sabemos, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Então, não havia nenhum tipo de conflito de vontades, mas essa ordem funcional no plano da salvação. E o Filho, ele foi obediente, né? Jesus, ele obedeceu de maneira perfeita à vontade do Pai, revelando sua plena submissão. Ele mesmo afirmou, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, de maneira amorosa, consciente, fluindo dessa unidade essencial entre Pai e Filho, é que Jesus obedece ao Pai. E ele diz, eu e o Pai somos um. Então, vem da sua unidade com o Pai. Cristo, então, irmãos, é o segundo Adão. O Adão, ele falhou, ele desobedeceu a Deus, mas o segundo Adão tem uma obediência perfeita. E essa obediência é tamanha que chega no ponto de ser achado na forma de homem, se humilhar, sendo obediente até a morte. Esse é o clímax da obediência, a entrega para morrer. Quando o texto diz até a morte, até aqui, no grego quer dizer o seguinte, até o ponto máximo, indo até o limite extremo de morrer. Esse é o clímax da entrega voluntária, da obediência de Jesus, indo até o limite extremo de morrer. De que forma? Uma morte de cruz. Essa é a obediência na sua máxima disposição, a obediência de Jesus na cruz do Calvário. Dessa forma, ele satisfez plenamente a justiça divina, assumiu o lugar do pecador e manifestou o amor supremo da Trindade. Então, a salvação é eficaz porque a obediência do Filho foi perfeita e suficiente. Então, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. E aí nós vemos daqui de novo, mais uma vez, a Trindade. O Pai exigindo justiça, o Filho oferece o sacrifício e o Espírito aplica os méritos da cruz aos eleitos. Então, a justiça de Deus é satisfeita através do sacrifício que satisfaz, né, essa necessidade para que aquele que nele crê não pereça, mas receba os méritos de Cristo e seja declarado justo. Mais uma vez, a Trindade atuando em unidade perfeita na salvação do homem. Seguindo, então, meus amados, para o segundo subtópico do nosso último tópico, que vai falar aqui sobre a mediação exclusiva do Filho. E aqui é algo poderoso, algo extraordinário. Então, a Escritura nos afirma de maneira categórica que o Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Jesus diz, eu sou o caminho. Então, nós vemos aqui um artigo definido, não tem outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe acesso a Deus senão por Jesus. Então, no mundo hoje, né, que busca conciliar todas as religiões, busca ser algo ecumênico, para ninguém estar errado, e todo mundo dar a mão e dizer que todo mundo está certo, diz que existem muitos caminhos para Deus, né? Só mais um caminho, né? É o mesmo Deus que, enfim, todas as religiões pregam. Isso está errado. O Deus da Bíblia deixa muito claro, através do seu Filho, que ele é o único caminho. Não existe acesso a Deus se não for através de Jesus. Ele é o único acesso. Como nós já dissemos aqui, porque ele é o único que é o representante legítimo, que é Deus para estar diante de Deus, advogando por nós, e é homem para morrer por nós como nosso representante. Então ele é o único que reúne essas duas características que nenhum outro pode reunir. Só ele pode fazer isso, só ele pode satisfazer a justiça divina. Então ele é exclusivo, não há outro. Ele é o caminho, que significa o quê? Que ele é a única via de acesso. Você quer acessar a Deus? É só por Jesus. Ele é a verdade, significa o quê? Que ele é a verdade absoluta.
né, no mundo de verdades relativas, né, a sua verdade, a minha verdade, quando as pessoas dizem isso, elas estão falando da sua interpretação da realidade. Aqui, então, Jesus está falando sobre o fato da realidade. Se você quiser conhecer a realidade de Deus, quem é Deus, conhecer a Deus, você precisa olhar para Jesus. Não existe outra revelação de Deus que não seja Jesus. Ele é a realidade revelada de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é a exegese de Deus. Você quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Ninguém pode... Ele disse isso para Filipe. Filipe, eu ando todo o tempo convosco, que você me diz, mostra-nos o Pai. Né? Filipe havia pedido, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falou assim, quem vê a mim, vê o Pai. Então você só pode conhecer a verdade sobre Deus olhando para Jesus. E você só pode se relacionar com Deus, você só pode ter vida com Deus em Jesus. Vida em plenitude é só Jesus, Ele é a vida. Quem crê em mim, diz as Escrituras, fontes de águas vivas saltarão do seu interior. Vai haver vida de novo dentro de você, mas só em Jesus. Então é exclusivo. Ele é o único mediador, né? Quando ele é a revelação plena de Deus, né? A Escritura diz isso, né? João fala que ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, o Deus unigênito, olha que termo lindo, o Deus unigênito, ou seja, o Filho, aquele que foi gerado de Deus na mesma substância, mesma essência de Deus, que está no seio do Pai, esse revelou o Pai. Então nós, para entendermos a Deus, precisamos olhar para Jesus. Entendemos aquilo que se pode conhecer de Deus é através daquilo que foi revelado em Jesus. Né? Eu gosto de uma frase que diz, ainda que não possamos compreender completamente a Deus, porque Ele é infinito, nós somos finitos, Ele é grande, nós somos pequenos, ainda que nós não podemos conhecer completamente, mas olhando para Jesus, nós podemos conhecê-lo verdadeiramente. Então, a verdade sobre conhecer a Deus está em Jesus. E a mediação de Cristo é exclusiva, como eu disse, porque Ele compartilha plenamente da natureza divina e humana, sendo perfeito revelador e representante de ambos. Eu acho isso lindo, irmãos, porque quando é algo extraordinário, é como uma interface. Né? Nós estávamos separados de Deus, mas vem Jesus, opera a obra redentora do Calvário, e agora Deus nos vê através de Cristo. Ele vê os méritos de Cristo aplicados em nós, e ele vê, o crente diz, é justo, é santo, ele é meu filho. Olha quantas coisas nós recebemos através de sermos vistos por estarmos em Cristo. Mas o contrário também é verdade. Aquele homem que estava separado de Deus, com medo de Deus, como Adão, fugindo de Deus, agora através de Cristo, através de Jesus, ele olha para Deus e ele sente confiança para adentrar ao trono da graça. Ele olha e diz, é meu Pai, Ele cuida de mim, é meu Pai, eu posso entrar aqui com confiança, eu posso pedir, eu posso me derramar, eu posso me confessar, eu posso me abrir, é meu Pai, porque existe Jesus entre nós e Deus. Que coisa linda, irmão. Jesus é o mediador perfeito entre Deus e os homens. Ele representa Deus diante dos homens e representa os homens diante de Deus. Que maravilha. Isso me lembra, irmãos, Jó, na sua angústia, no alto do seu sofrimento, ele fala no capítulo 9, né, argumentando com Deus, ele diz, Deus não é homem como eu, para que eu lhe responda, para que nos enfrentemos em juízo. Não há entre nós um árbitro, um mediador, que põe a mão sobre nós ambos, sobre nós dois. Eu estou de uma forma que eu não consigo ser representado, porque ele não é homem e não vê como ele pode entender a minha dor, a minha fragilidade. E não há ninguém que possa subsistir diante dele, porque precisa ser Deus para estar diante dele, e nenhum homem tem essa condição se não for consumido. Então, se tiver diante de Deus, será consumido. Então, Jó via a necessidade de um mediador, que fosse Deus para estar diante de Deus o representando, mas que fosse homem para que pudesse representá-lo na sua debilidade, na sua dor, na sua fragilidade. Então, olha que necessidade que Jó sentia, e Cristo resolve isso. Ele é o árbitro perfeito, porque ele reúne as duas naturezas, e agora ele pode ser esse que coloca a mão sobre ambos, e vai lá e diz, Deus,
Deus Pai, este é Jó, ele precisa da sua graça, ele está débil, ele está fraco, mas os meus méritos são sobre a vida dele. E ao mesmo tempo ele diz: meu filho, você está fraco, eu te entendo, eu passei por isso, mas eu tomo você pela mão, sigamos mais adiante, vamos juntos, eu sou contigo. Então ele é esse mediador entre Deus e o homem. E incrível que Jó, no capítulo 16, ele, pela fé, ele vislumbra isso, ele diz: eu agora sei que a minha testemunha está nos céus, na altura está o meu advogado. Que coisa linda. Eu lembro desse cumprimento lá em João, 1 João 2,1 diz: meus filhinhos, não pequeis. Escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Nenhum outro ser possui condições essenciais ou redentoras para exercer essa mediação. Graças a Deus, né? Então, unicamente pela fé em Cristo é que podemos ser salvos, pela mediação de Cristo, né? E vemos mais uma vez a estrutura trinitária presente, né? Nessa obra salvadora. Em nenhum outro há salvação, disse Pedro, pelo meio do qual possamos ser salvos, lá em Atos 4, versículo 12. Então, a salvação não ocorre por méritos humanos, não é mediada por sistema religioso, a religião não salva ninguém. Então você já deve ter ouvido que nós aqui não estamos falando que a religião vai te salvar. Quem salva é uma pessoa, quem salva é Jesus Cristo, ele é o Salvador. E para nós terminarmos, indo para o nosso último subtópico, a aplicação do Espírito Santo, da salvação pelo Espírito Santo, nós vemos então que o Espírito Santo, ele é chamado de Consolador, Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Então, a obra do Espírito Santo, ela não é acessória, mas ela é absolutamente essencial no processo da redenção. Sem a ação do Espírito Santo, a obra de Cristo permaneceria externa ao homem. Ela teria sido executada, mas ela é transportada para o interior do homem pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que abre a porta, que vai lá e que nos chama ao arrependimento, que nos revela a cruz do Calvário, e a partir daí nós somos salvos. Então a obra do Espírito Santo, ela é absolutamente essencial para a salvação. Então ele dá prosseguimento à obra do Filho em perfeita submissão à vontade do Pai. Ele ilumina a mente do conhecimento de Deus. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, quando nós nos imbuímos em conhecer a Deus, nós não podemos fazer isso sozinho. Se você tentar entender a Escritura por conhecimento humano, pela sua própria inteligência, você vai falhar. Mas quando você dobra os seus joelhos e fala: Senhor, ilumina o meu entendimento, fala comigo através da palavra, você praticamente ouve Deus falando através das páginas da Escritura, porque a iluminação da mente é pelo Espírito Santo, não é por outro motivo. Ele ensina a verdade. Então, ele é esse ensinador, é aquele que vai nos lavando, vai nos regenerando, ele regenera os pecadores, né? Em Tito, Paulo diz: não pelas obras de justiça que havíamos feitos, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Então ele vai nos regenerando, vai nos santificando, ele vai nos preparando, ele vai produzindo o seu fruto, né? O fruto do Espírito Santo em nós. Então ele também é o nosso selo, ou seja, a garantia de que fomos salvos. Nós cremos e agora fomos selados com o Espírito Santo da promessa, disse Paulo. Ele é a garantia que a obra que Deus começou será consumada, será terminada. Ela foi consumada na cruz, tetelestai, um sacrifício para sempre, mas agora todo aquele que crê nele recebe o selo para que então receba a vida eterna. O Espírito Santo é aquele que vai nos conduzir para a salvação definitiva, né, para a santidade definitiva, quando então adentrarmos os portais eternos. Este selo do Espírito Santo, ele produz a santificação progressiva, como eu disse, né, essa santificação contínua, interna, essa santificação que é conduzida pela palavra através da atuação do Espírito Santo. Então existe ali uma cooperação entre o crente e o Espírito Santo.
Paulo disse aos Gálatas: andai em espírito, é sua responsabilidade, submeter-se ao novo homem ao Espírito Santo, ler Bíblia, orar, e aí o Espírito Santo atua para que você não cumpra os maus desejos da carne. Então o seu homem, seu novo homem, seu homem interior é renovado e você vai seguindo de acordo com o Espírito Santo. O vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Então é essa cooperação constante. E o Espírito Santo não centraliza a atenção em si mesmo. Ele revela Jesus, ele glorifica o Cristo, ele aponta para Jesus e ele glorifica o Deus Trino. Então, não há conversão, crescimento ou perseverança sem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo conduz o crente a uma fé bíblica, sólida, obediente. O selo do Espírito garante que pertencemos a Deus e uma vida cheia do Espírito glorifica Cristo. Então, se você está cheio do Espírito Santo, as pessoas vão ver Jesus em você, vão glorificar a Deus através da sua vida, através das suas palavras e através das suas atitudes. Glórias a Deus. Para nós terminarmos, então, conclusão. O envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno, soberano. Então, a salvação não é fruto do acaso, de iniciativa humana, mas é a ação soberana de Deus, do Deus triuno, que age em perfeita unidade desde a eternidade até a consumação. É um amor que não é reativo, mas proativo, que agiu concretamente, intervindo na história para resgatar pecadores. O Filho foi enviado no tempo certo, para obedecer de maneira perfeita e, sendo assim, estar qualificado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem defeito, capaz de satisfazer plenamente a justiça divina. A obra da salvação não terminou na cruz, mas ela é aplicada no coração humano pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado, que regenera, que sela, que santifica. Então, nós recebemos a salvação através do sacrifício perfeito, definitivo de Cristo, e agora o Espírito Santo é o garantidor, é aquele que vai operar em nós para que, quando entrarmos nos portais eternos, estejamos salvos. Sem o Espírito Santo, a obra de Cristo seria apenas algo histórico, mas com o Espírito nós podemos experienciar a obra de Cristo e vivemos uma vida transformada através da obra de Cristo no Calvário pela ação do Espírito Santo em nós. Então, meus amados, a salvação é uma obra única, indivisível e harmoniosa da Trindade, do Deus que é triuno. Graças a Deus. E assim nós concluímos a nossa lição de hoje, que o Espírito Santo entre no seu coração, ministre esta palavra ao seu coração, que você entenda que você precisa de Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, e passa a viver para a glória de Deus, honrando, amando, vivendo para que ele seja glorificado através da sua vida, das suas atitudes, das suas palavras, da maneira como você se comporta. Que bênção! Deus os abençoe grandemente. Eu quero te fazer um convite. Logo mais, às 18h30, te espero aqui no nosso templo sede, na rua 11A, número 275. Venha estar conosco, venha cultuar ao Senhor conosco, venha engrandecer a Deus conosco. Vai ser uma bênção, um prazer receber você e a sua família aqui. Deus te abençoe grandemente. O Senhor é contigo. Seja abençoado em nome de Jesus.